A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024 e essa é a nossa 20ª edição. A edição de hoje começa de uma forma muito especial para mim e para todos os meus colegas e amigos que estão por trás da produção desse podcast semanal que a gente faz com muito carinho para você. Nos últimos 6 meses, o Pod Notícias tem sido um podcast que compila semanalmente todas as principais notícias sobre podcast no Brasil e no mundo, trazendo essas informações com muita clareza, transparência e profissionalismo. O resultado tem sido tão bacana e a resposta do nosso público tão boa que a gente decidiu dar um passo adiante e levar as notícias mais a sério ainda. Então, hoje, dia 1º de julho de 2024, a gente inaugura o novo site do Pod Notícias. Agora você não precisa mais ler a íntegra das notícias no nosso LinkedIn, não vai ter mais link externo para sites internacionais e notícias em outros idiomas. Tudo vai estar mais acessível no nosso site podnoticias.com.br, já traduzido para você. E como se isso já não fosse muito legal, o site passa a contar, a partir de agora, com uma equipe de colunistas que eu não poderia descrever de outra forma, senão fantástica. Aline Hack, Carlinhos Villaronga, Danilo Battistini, Domênica Mendes e Guilherme Baldi se juntam a mim e a Lana Távora, que faz o roteiro desse programa, para escrever periodicamente no Pod Notícias com todo o peso das suas experiências produzindo podcast com extremo profissionalismo há vários anos. E a partir de agora, você que tem a sua marca, o seu produto ou o seu serviço, você pode anunciar tanto no site como aqui no podcast do Pod Notícias e, é claro, atingir o público mais qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil. E para isso, é só você mandar um e-mail através do contato@podnoticias.com.br que a gente vai responder para você com muito carinho e atenção. E caso você queira colaborar com a gente enviando textos, sugestões de pauta ou notícias, você pode fazer isso também através do mesmo e-mail. É claro que esse anúncio vem acompanhado de um grande muito obrigado a você, nosso ouvinte, por ter dado pra gente esse voto de confiança, compartilhando as notícias, comentando no nosso Instagram, seguindo no LinkedIn, sugerindo colunistas, enfim, em nome de toda a equipe do Pod Notícias, muito obrigado. E falando em colunistas, o Gui Baldi e o Danilo Battistini não só já publicaram os seus primeiros artigos no Pod Notícias, como já chegaram com tudo, dando dicas de produção para você tirar o seu podcast do papel ou para você entender tudo o que você precisa fazer para criar o seu próprio audiodrama. Então é claro que a primeira colaboração deles já foi com as dicas de produção deste episódio. Os links para os textos matadores, do Danilo e do Gui vão estar, como sempre, aqui na descrição do episódio. E a íntegra dos artigos você lê lá no nosso site podnoticias.com.br, aonde também vão estar todas as novidades sobre a podosfera, comunidade e plataformas.
Falando em novidade em plataformas, o YouTube agora criou a área Meus Podcasts ou Seus Podcasts, dependendo do dispositivo, disponível na guia Você para Android e iOS. A atualização permite que os usuários naveguem e gerenciem os seus podcasts dentro da própria plataforma, sem depender mais do YouTube Music. A nova página também já está integrada no menu do site, com os podcasts sendo exibidos em grade para facilitar a navegação. O lançamento da área Meus Podcasts foi gradual, mas já está disponível para todos os usuários do YouTube. Se você ainda não teve acesso, atualize o seu aplicativo para a última versão e tenta de novo, que provavelmente o problema vai estar resolvido. Ainda em notícias da semana, segundo alguns especialistas de marketing, o setor de audiobooks no Brasil está crescendo. Entre 2021 e 2022, o consumo dos livros em áudio teve um aumento de 15% e a expectativa do mercado é que esse número dobre até o ano que vem. Esse crescimento aqui no Brasil não é surpresa porque o áudio é muito forte. A gente não pode esquecer que 90% dos brasileiros consomem áudio de alguma forma. Algumas produtoras já estão investindo nesse aumento do mercado de audiolivros. A Toca Livros, Supersônica e Audible, por exemplo, estão focando em produzir livros gravados com narração humana, que é para já serem diferenciados nesse mar de conteúdo criado e narrado por inteligência artificial. É uma boa aposta, na minha opinião, porque as pessoas tendem a se engajar mais com outras pessoas. As IAs, quando eram novidade, podem ter sido populares por um tempo, mas agora já está tão saturado que é quase uma brisa de ar fresco ver pessoas fazendo as coisas de forma humana. Enfim, apesar do público brasileiro ainda ter que ser apresentado aos audiolivros, o potencial de crescimento do formato aqui no Brasil é enorme, já que, historicamente, o brasileiro adota novos formatos mais rápido do que ninguém. E por falar em livros, o Spotify anunciou nos Estados Unidos um novo plano no valor de $10,99 por mês, que não inclui acesso aos audiobooks. O novo plano está disponível apenas como downgrade para assinantes premium, ou seja, para quem já era assinante premium antes. Aí você pode me perguntar, beleza, Léo, mas para quê? Bom, algumas semanas atrás, o Spotify aumentou todos os preços de assinatura em solo americano. O valor desse novo plano, que exclui os audiobooks, é o valor do antigo plano de assinatura básico. Como muita gente não gostou, essa foi a concessão que a empresa conseguiu fazer para manter a moral. Aí eles foram lá e lançaram também a assinatura de audiolivros por $9,99 de forma avulsa. Seu Spotify é espertinho ou não? A mudança de preços nos planos do Spotify ainda não chegou aqui no Brasil, mas em se tratando deles, deve chegar logo logo. De acordo com o relatório The UK Podcaster Consumer de 2024 da Edison Research, a escuta de podcasts alcançou número recorde entre os jovens adultos do Reino Unido. Segundo o estudo, mais de 2/3 dos adultos britânicos já são ouvintes de podcasts. 42% desse público ouve podcasts todo mês e 30% ouve toda semana. Adultos que têm de 18 a 34 anos são os mais engajados e a geração Z representa 38% dos novos ouvintes semanais. Quando se fala de ouvintes regulares, essa mesma faixa etária corresponde a 14%. O podcast também tem sido cada vez mais popular com as mulheres britânicas. 39% são ouvintes mensais e 26% são ouvintes semanais. Outro dado importante é que os 10 podcasts mais populares do Reino Unido alcançam mais de 30% de todos os ouvintes semanais de podcasts com 15 anos ou mais. Eles não são chamados de populares sem motivo. Para colher essas e outras informações,
A pesquisa contou com a participação de mais de 8.000 pessoas. E mais, você sabia que anúncios em podcasts esportivos podem ser uma oportunidade de ouro para fortalecimento de marcas? De acordo com o novo relatório da Global, o Medals, Mics and Marketing, 65% da audiência esportiva presta mais atenção num anúncio em podcast do que na TV ou outras mídias digitais. 61% desse público também disse que confia mais na publicidade feita em podcasts. E os números não mentem. Anúncios em podcasts esportivos realmente geram mais compras e cliques porque esse público tende a ser mais curioso sobre novas marcas e a cumprir o call to action, a chamada para ação. Parte disso porque 92% dos entrevistados declara que acompanhar esportes é uma experiência emocional. Com eventos como Eurocopa, as Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos de Paris chegando, esse é o melhor momento para marcas se envolverem com podcasts de esporte, se alinhando com aqueles apresentadores que têm os mesmos valores da marca. Então, fica aqui a dica. A companhia aérea alemã Lufthansa aumentou a sua gama de entretenimento de bordo, adicionando 45 revistas digitais, atualizações ao vivo do Campeonato Europeu de Futebol Masculino e podcasts. A nova gama de podcasts oferecidos pela empresa está disponível em voos europeus através do portal Flynet e são oferecidos podcasts de vários temas como negócios, viagens, ciência e entretenimento. Todos eles disponíveis em alemão e inglês. Agora, a gente já sabe que a Lufthansa não foi a primeira companhia aérea a fazer isso, mas também não deve ser a última, porque desde o ano passado a gente tem visto empresas de entretenimento de bordo fechando parcerias com plataformas e produtoras de podcast. Então vamos ver se essa prática se populariza ainda mais ao longo de 2024. E na última semana, o Google Podcasts foi oficialmente desativado no mundo todo. Pelo menos em tese, já que saiu no Pod News e outros veículos que, no terceiro dia, ele ressuscitou e voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido, mesmo não estando mais disponível nas lojas de aplicativos. Teria sido um erro, um glitch, uma promessa de volta triunfal? A gente não tem a menor ideia. O que a gente sabe é que as estatísticas dos podcasts armazenados no Google Podcasts só vão estar disponíveis até o dia 30 desse mês. Então, se você ainda não baixou os dados, corre porque não tem muito mais tempo para isso não. Esse também é o momento de fazer aquele pente fino nas redes sociais do seu podcast, fazer uma varredura mesmo e retirar todos os links que levam para o Google Podcasts. Fazendo isso, você evita perder ouvintes para um link que não funciona mais. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia, na terça-feira passada, dia 25 de junho, o Instituto Vovô Chiquinho, da cidade de Serra, no Espírito Santo, promoveu uma oficina de rádio e podcast para jovens da instituição. A oficina foi organizada em parceria com a Secretaria da Assistência Social e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Serra e financiada pelo Fundo da Infância e do Adolescente de Serra. O principal objetivo do projeto é explorar o universo das ondas do rádio e do som, dando aos alunos a oportunidade de aprender brincando e criando seus próprios programas de áudio. A oficina é parte de uma série de ações que buscam melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Vovô Chiquinho. Uma iniciativa muito legal que as crianças com certeza devem ter se divertido muito fazendo e que vão lembrar com muito carinho no futuro. O podcast Me Conte Uma Fofoca, apresentado por Duda Delo Russo e Tiago Teodoro, já conta com mais de 11 milhões de plays no Spotify. O povo gosta de uma fofoca, né? A dupla conversou com a revista Metrópole sobre esse sucesso e como um podcast de fofoca acabou virando um espetáculo no teatro.
Na entrevista, o Duda e o Thiago disseram que atribuem o sucesso do podcast ao prazer que as pessoas têm de ouvir o drama da vida de outras pessoas. E esse foi, inclusive, o motivo que levou os dois a criarem esse podcast. Eles queriam fazer um projeto juntos que não fosse focado nas próprias vidas. Agora, na mão deles, fofoca nenhuma vai ficar contada pela metade e nenhum fofoqueiro vai acabar tendo um colapso por causa disso. A próxima sessão do Me Conte Uma Fofoca no teatro vai ser no dia 20 de julho, no Teatro Gamaro, em São Paulo. E se você quiser ver a entrevista deles na íntegra, ela está disponível no portal Metrópolis. E depois de uma semana sem a nossa caixinha de perguntas do Instagram, afinal de contas a gente estava preparando aqui site novo e tudo mais, hoje ela está de volta e a gente quer saber quais são os seus principais objetivos como produtor de podcast. Pode ser a curto prazo, longo prazo, metas pessoais, quer ficar milionário, quer ficar conhecido, famoso, é só um hobby, quer ter algo que tire o seu estresse, quer fugir do dia a dia, o quanto o podcast é importante para você atingir os seus objetivos. A gente quer saber de tudo, hein? Então, a caixinha de perguntas, como você sabe, fica aberta nos stories do Instagram por 24 horas. Não deixa de acessar lá, então, ainda hoje, para deixar a sua contribuição e também não deixa de seguir a gente lá em @pod.noticias para interagir com a gente toda semana e também receber as nossas atualizações. Sobre lançamentos, na última sexta-feira, o UOL lançou o podcast A Hora, comandado pelos jornalistas Thaís Bilenque e José Roberto de Toledo. Se você já acompanha podcast há algum tempo aqui no Brasil, com certeza já conhece essa dupla que fazia um trabalho ímpar no podcast Foro de Teresina. No novo podcast, os dois apresentadores fazem apurações e análises dos principais destaques da semana. O programa vai levar em conta o histórico de cada um, com a leveza da Thaís para fazer os informativos sobre política e a experiência do Toledo com jornalismo guiado por dados. O podcast A Hora já está disponível nas principais plataformas de áudio e vai ao ar toda sexta-feira pela manhã nos agregadores e à tarde como vídeo no YouTube. E a Marvel lançou, na semana passada, o The Official Marvel Podcast, um novo podcast semanal dedicado aos fãs que desejam explorar tudo sobre o universo Marvel. Os episódios vão apresentar entrevistas com figuras importantes da Marvel, como o editor-chefe dos quadrinhos, C.B. Cebulski, e os produtores e estrelas do universo cinematográfico da Marvel. Tudo isso incluindo muitas notícias, entrevistas exclusivas e surpresas dos bastidores. O segundo episódio, que vai ser lançado depois de amanhã, vai dar foco à série de TV da Marvel, com novidades sobre Your Friendly Neighborhood Spider-Man e Marvel Zombies. O podcast é em inglês, é claro, mas já está disponível em todas as principais plataformas. Se você fala ou entende inglês e gosta do universo da Marvel, não deixa de conferir. Agora, sobre equipamentos, a Rode lançou uma nova edição da mesa Rodecaster Pro 2, agora na cor branca. A ideia é oferecer um visual mais limpo e moderno para criadores de conteúdo e também combinar melhor com setups de cores claras. O dispositivo, que é o que eu uso aqui no meu estúdio, é projetado para streamers, podcasters e músicos e dá aos usuários controle de áudio em alta definição. Se você quiser saber todas as especificações técnicas da Rodecaster Pro 2, acesse o nosso site e confere a matéria na íntegra, porque tá tudo lá já traduzido e bonitinho para você. E na nossa recomendação nacional dessa semana, a indicação vai especialmente para quem gosta de música e de curiosidades sobre a cultura pop. É o Pop Fantasma Documento, o podcast do portal Pop Fantasma. Sob a batuta do apresentador Ricardo Scott, cada episódio traz histórias fascinantes e às vezes até pouco conhecidas sobre ícones da música, TV e muito mais. O podcast fala sobre curiosidades que vão desde discos obscuros, faixas esquecidas, até detalhes surpreendentes de artistas grandes. Você quer um exemplo? Você lembra da fase punk da Madonna? Pois então,
Muita gente nem sabe que ela existiu. Eu, por exemplo, não sabia. A trilha do programa fica por conta do Leandro Souto Maior e a arte visual é feita pela Aline Aluk. Para quem ama a cultura pop e música, o Pop Fantasma Documento acaba sendo um tesouro de descobertas e lembranças. Podcast obrigatório. O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, tem episódios novos indo ao ar todas as sextas-feiras, então não deixa de conhecer e de assinar no seu agregador de podcast preferido. E assim a gente fecha essa 20ª edição do Pod Notícias. Agora, mais do que nunca, acesse podnoticias.com.br para você ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias também diariamente através do nosso canal público no Telegram, onde você recebe ali, através do robozinho, as notícias mais rápido do que nunca. Tão logo elas são publicadas agora no nosso site. Acesse o canal público inteiramente de graça pelo link t.me/podnoticias. Você pode seguir a gente também no Instagram, @pod.noticias, e é claro, você pode entrar lá no LinkedIn e também curtir e seguir a nossa page, porque a gente vai continuar compartilhando conteúdo por lá, mesmo que agora o principal seja o nosso site podnoticias.com.br. Você pode ouvir o podcast no seu agregador preferido, a gente está em todas as plataformas, inclusive no YouTube também. Toda segunda-feira, assim que o programa sai nos agregadores, tem uma automação que também publica ele lá no canal da Radiofobia Podcast Network no YouTube, e eu peço que você avalie ali com 5 estrelinhas, tanto no Apple Podcasts como no Spotify, porque isso é muito importante para a gente aparecer para um número cada vez maior de ouvintes e conquistar uma audiência cada vez maior que se interessa pelo podcast no Brasil. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.